chegou o momento mais importante, a obra completa do Espírito Santo no cristão. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 de Coríntios 2, versículo 12 e 13. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus neste exato momento, por sua graça e por sua misericórdia, porque estou aqui diante de uma igreja madura em Cristo Jesus. Aqueles que são experimentados na palavra de Deus. Quero glorificar a Deus pela sua vida. Quero glorificar a Deus pela vida da minha família. Minha esposa que está aqui, meu cunhado, minha mãe que está sentada ali atrás. Quero agradecer a Deus pela vida do meu apóstolo, meu profeta. Obrigado, meu bispo primaz, meu anjo, pela confiança e pela grande responsabilidade de estar aqui reproduzindo o apostolado para a glória de Deus. O texto sagrado diz assim: ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Diga, eu não recebi o espírito do mundo. Diga, o espírito do mundo não me pertence. Eu não pertenço mais ao mundo. E ele continua dizendo: e sim o Espírito que vem de Deus. Diga, eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo para sempre na minha vida. Diga, eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou um com o Espírito Santo. Deus seja louvado. E ele diz, para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isto se chama graça de Deus. Diga, graça de Deus. Diga, graça de Deus. Versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aqui estamos plantados junto a estas águas maravilhosas do teu mover. Aqui está o corpo de Cristo. Aqui está a tua lavoura, o teu edifício, Espírito Santo. Que neste exato momento, Pai, cada mente esteja cativa, esteja, sabe, totalmente conectada, através de um espírito com os olhos iluminados, para que a tua sabedoria, ao ser revelada, seja algo, ó Deus, firme, fundamentos sólidos, para que vidas estejam sobre a rocha, que elas conheçam, ó Deus, a obra que o teu Espírito realiza nas nossas vidas, aquilo que nos foi dado gratuitamente, para a glória do teu nome. Usa-nos, Senhor, usa os meus lábios, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Obrigado, Bispo Químio, Deus seja louvado. Abençoados de Deus, o ano de 2018, o Senhor revelou uma palavra profética por meio do nosso apóstolo Miguel Ângelo. A ciência do Altíssimo, os ditos de Deus, tudo isto se chama revelação profética, para que não saiamos do plano perfeito de Deus para a sua igreja. Aquilo que Deus estipula como ideal, para que continuemos firmes no seu propósito, nos seus desígnios. Então, amados, o nosso Deus, ele é vivo, ele fala, ele se revela, ele se manifesta. Ele não é o grande incógnito, que não deixa pistas, mas ele se revela aos seus eleitos, às suas ovelhas, aos predestinados em amor. E isto acontece porque o Espírito Santo é o agente, sabe, que manifesta esta revelação, que traz a percepção, o conhecimento, a nossa mente humana, a respeito dos planos de Deus
para a nossa vida. Então, amados, o Espírito Santo, e estamos na dispensação da graça de Deus, e aqui quero te falar que nós cremos em um Deus único, que se manifestou como Pai na criação, Filho na redenção, e agora está operando e agindo como o Espírito Santo na vida dos crentes. Ele arrebanha os eleitos, é Ele quem conduz os eleitos ao plano perfeito de Deus lá na cruz. Então, é Ele quem age diretamente no coração do eleito. O seu ministério, a sua obra consiste em nos fazer conhecer a Cristo, ou seja, conhecer o significado do sacrifício na cruz. Ele me dá conhecimento de Cristo para que sejamos como Cristo. Isto implica em testemunho de vida. E ao ser como Cristo, Ele manifesta o seu poder em nós para fazermos as mesmas obras que Cristo fez aqui, quizás maiores, porque foram ditas pelo próprio Senhor. Então, parte A aí, parte 1 da sua apostila, o Espírito Santo, ele nos faz conhecer a Cristo. É o Espírito que me dá compreensão do plano predestinado de Deus para o nosso resgate. Isto se chama reconciliação. Paulo, falando aos Colossenses, ele diz que ele simplesmente nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor. Na King James diz que ele nos resgatou. Se ele nos resgatou, é porque antes éramos suas propriedades. Quando? Desde a eternidade. Estávamos no concílio de Deus, e no tempo determinado de Deus, como anjos que têm corpos, carne, Deus permitiu que viéssemos aqui para cumprir o seu plano perfeito. Somente a graça de Deus nos proporciona maturidade para conhecermos a obra de Cristo para a nossa salvação. Isto só se entende por revelação. 1 Coríntios 2,6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Meu amado, a sabedoria de Deus é para os maduros, para os experimentados. Aqui, quando nós temos, ingressando no nosso ministério, um novo membro, ele começa, sabe, aos poucos ele quer deixar aquele leitinho espiritual e ele começa a se alimentar de alimento sólido. Aqui, o nosso ministério é uma igreja de maduros, os experimentados. E quem é que faz isso? É o Espírito Santo. No original também o termo semelhante é maior idade. E quando nós atingimos a maioridade naquilo que é essencial na vida do cristão, nós passamos a compreender esta sabedoria maravilhosa que o mundo lá fora não pode receber, não pode conhecer. Eu disse o seguinte lá para a juventude no retiro: você, a respeito do plano de Deus, das coisas celestiais, você sabe mais do que o seu professor. Não importa quantos doutorados ele tem, mas você sabe mais a respeito do plano de Deus para os eleitos do que qualquer um deles ali dentro. E isto se aprende por revelação. É o Espírito Santo quem faz isso. Então, essa sabedoria predestinada é um mistério revelado pelo Espírito, e isto foi especificamente através do apóstolo São Paulo, versículos 7 e 8, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora, ou seja, antes estava oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, a graça de Deus, ela traz um nível de vida para você, para que você esteja sempre desfrutando da glória de Deus, esta glória que foi, sabe, dita a seu respeito desde a eternidade. Ou seja, nada está acontecendo agora, porque pelo simples fato, sabe, de que coisas do destino, Deus não é pego de surpresa.
tudo o que acontece nas nossas vidas faz parte de um plano que Deus lá na eternidade, inclusive vamos ver isso mais à frente, Ele escolheu as obras para que andássemos, obras de antemão. Romanos 16, 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Eu só comecei a entender isso daqui quando o nosso apóstolo começou a dissecar as 14 epístolas de Paulo, especialmente a epístola aos Gálatas, e eu não entendia por que Paulo falava segundo o meu evangelho. Isto significa que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho diferente, era um evangelho aos gentios, sabe? Os outros apóstolos eram pregadores da circuncisão, eles eram voltados aos judeus. O apóstolo São Paulo era o ministério da incircuncisão, voltado aos gentios. E ele diz, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, versículo 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé. Ou seja, Paulo é o primeiro apóstolo a dizer o seguinte: olha só, este novo pacto é um pacto melhor, perfeito, de melhor e de ele é melhor e tem superiores promessas, e tem mais, a nossa participação nele, zero, nenhuma, porque o justo precisa viver pela fé. Só a graça de Deus te impulsiona, motiva você a andar e a viver pela fé. A lei não. O ministério da circuncisão não. Você precisa se encaixar em várias regras para que você prove do poder e da glória de Deus. Então, o Espírito me faz conhecer, por exemplo, que Jesus morreu por um desígnio de Deus e pelos seus eleitos. Jesus não foi assassinado. Uau! Atos 2, 23. Sendo este entregue, Pedro está falando a respeito de Jesus, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de iníquos. Ou seja, quando Jesus lá atrás ele falou assim: olha, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, porque eu tenho poder para retomá-la. Ou seja, até mesmo a morte de Jesus foi um desígnio de Deus, porque o Cordeiro de Deus foi imolado, ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, amado, nada novo acontece agora. A única coisa de nova que acontece nas nossas vidas é que nós vamos crescendo de glória em glória, de fé em fé. E isto vem como? Através do conhecimento da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 17,6: manifestei o teu nome aos que me deste do mundo. Veja bem, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Próximo, Joás. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Ou seja, tudo vem das mãos de Deus, amado. Tudo vem das mãos de Deus. Versículo 8: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam. Somente quem é ovelha, ao ouvir a palavra de Deus, recebe. O cabrito não consegue receber. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Está vendo? Tudo passa pela fé. Versículo 9: é por eles que eu rogo,
não rogo pelo aion, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Você pertence a Jesus. Diga, eu pertenço a Deus. Vire-se para o seu irmão e diga, você pertence ao Senhor. Glórias a Deus. O plano de Deus é para os seus, para os que o amam. Não se pode entender com os sentidos naturais. 1 Coríntios 2,9, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem planos para você, amado, e esses planos não são compreendidos, sabe, com olhos humanos, nem com ouvidos humanos, mas é o Espírito Santo de Deus quem revela Ele na sua vida. Isto é para você. João 6,35, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim, jamais terá fome, jamais terá fome. Amado, uma vez cheio do Espírito Santo, não há mais espaço para nada. Se você está com algum vazio dentro de você, eu quero que você saiba pela palavra que aquele que tem o pão da vida jamais terá fome. Isto tem que passar pelo dom da fé que está dentro de você. Você não precisa sentir, você não precisa apalpar, mas você precisa crer que aquele que crê nele jamais terá sede. Não existem vasos vazios. O único Pentecostes que acontece, além daquele de Atos 2, é quando você diz, Senhor Jesus Cristo, aí o Espírito cai sobre a vida deste eleito, transforma, sabe, muda, faz com que ele seja uma nova pessoa, uma nova criatura. Isto se chama novo nascimento, isto se chama batismo com o Espírito Santo, isto se chama revestimento de poder, isto significa unção de Deus. Ou seja, amado, você tem o poder dos poderes dentro da tua vida. Existe um espírito dentro de você diferente, é o Espírito de Deus. Entenda que quando nós falamos, busque a Deus, não é que você está, Senhor, sabe, volta, tu estavas aqui dentro, de repente o Senhor foi embora, por quê? Porque eu pequei, volta, amado. Ninguém, nem o diabo, nem o teu pecado pode remover a residência fixa e eterna que o Espírito Santo fez dentro de você, meu amado. Quando nós falamos, busque a Deus, busque comunhão com Deus, busque intimidade com Deus. Aqui nós não cantamos, Espírito, se desce como fogo, venha de novo como em Pentecoste. O fogo está dentro da tua vida. Aquele que tinha fome, jamais terá fome. E aquele que crê em mim, jamais terá sede. Porque dele existe um rio que flui. Sabe, amado, isto é o Espírito Santo. Se você crer nas manifestações do Espírito Santo, você vai falar em línguas, você vai profetizar, você vai ter palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Tudo isto acontece visando um fim proveitoso, não os nossos objetivos pessoais, mas um fim proveitoso. Quem determina a manifestação dos dons na igreja é o Espírito Santo. Versículo 36, porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Tem gente que ouve, recebe a palavra, olha meu amado, você é um com o Senhor, Cristo em você, a esperança da glória, mas não creem. Precisam jejuar,
sabe, precisam barganhar com Deus. Jesus está falando: porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Tinha gente que estava do lado de Jesus e não estava acreditando naquilo que ele falava. Próximo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Uma vez na casa do Pai, na casa do Pai para sempre. O seu lugar é seu lugar, o seu lugar é seu e mais de ninguém, meu amado. Deus te adotou como filho, Ele não quer outro no seu lugar, é você. Aquele lugar que está ali é seu. A revelação desse plano se dá pelo Espírito Santo aos eleitos de Deus. Isto não vem por métodos de aprendizagem natural. Versículo 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Marcos capítulo 4, verso 10, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. A você é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Qual é o objetivo? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Isso é plano de Deus, amado. Nem todos entenderão a graça de Deus, nem todos entenderão o Evangelho. Deus tem um povo, ovelha e cabrito. Deus tem um plano, povo, ovelhas, mas tem também um outro tipo de povo que se chama cabrito. Deus tem trigo, aqui também tem joio, ou seja, eles não são iguais, são diferentes. Nosso apóstolo pregou, sabe, na semana passada ele disse o seguinte: não há como fazer uma cirurgia plástica de pegar uma ovelha e transformar ela num lobo. Quem é lobo é lobo. Ovelha é ovelha. Quem é joio é joio. Quem é trigo é trigo. Por quê? Jesus falava por parábola justamente para que estes não viessem a entender. Mas a nós, os mistérios do reino é revelado. Então o Espírito Santo é o único que pode agir no homem e trazer esta palavra revelada. Abra sua Bíblia de novo lá em 1 Coríntios 2, 11 a 13. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Amados, somente os nascidos de Deus podem ter a revelação de Jesus em suas vidas. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Do grego, paracleto ou paraclesis, significado ajudador, aquele que está ao lado para me ajudar, ou seja, a fim de que esteja até a segunda-feira com vocês, para sempre convosco. Descansou agora, quando o bispo falou que o Espírito Santo não sai de você e depois entra de novo, sai e entra, sabe? Como se fosse como os casais humanos. Tem alguns que brigam, o marido dorme num quarto, a mulher dorme no quarto, o marido dorme no sofá. Com Deus não tem isso, amado. E também não deve haver isso na nossa casa, amém? Então, próximo Joás, por favor. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Por que Jesus estava falando que Ele estará em vós? Porque Ele ainda não havia sido glorificado, mas hoje Ele está em você. Por isso é que você não é um órfão nessa terra. Você tem
o Espírito Santo dentro de você. Então, amado, conhecemos a Jesus para sermos como Ele. E aí eu quero te falar uma coisa. A evidência de que uma pessoa ela é salva, e isto aí eu aprendi com o apóstolo, não é o profetizar e o falar em línguas. Você sabe muito bem, o nosso apóstolo tem pregado isto com exaustão, já vimos aqui também, que os falsos profetas também profetizam, também expelem demônios, também falam em línguas e por aí afora. Qual é a evidência de que uma pessoa é salva e que também ela é cheia do Espírito Santo? Quando ela demonstra o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o que qualifica as minhas obras. A árvore se conhece pelo seu fruto. Então, amados, nós fomos predestinados para isto. Romanos 8:29, ainda não, Joás. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Você tem que ser conforme à imagem de Jesus. Ou seja, você tem que ser verdadeiramente um representante de Cristo aqui nesta terra. E quando eu falo representante, amado, eu não estou falando de ator que representa, sabe, algo que ele não é. É porque você é um embaixador de Cristo aqui nessa terra. Logo você tem que representar bem ao reino pelo qual você foi designado. O Espírito Santo é quem molda o caráter de Cristo em nós. Deus só usa vidas para transformar, desde que estas queiram ser transformadas por Ele. Todos nós precisamos ser transformados por Deus em alguma área da nossa vida. E quando você já tem a maturidade para lidar com determinada coisa, você acaba descobrindo que você precisa melhorar em outras coisas. Isto se chama maturidade espiritual. Se prepare, porque Deus vai usar a sua vida para transformar vidas, porque você se submete à ação do Espírito Santo para ser transformado. João 14:20, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Próximo, Joás. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Está vendo? Quem demonstra o fruto do Espírito, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, as manifestações, os dons do Espírito Santo só operam naquela vida que verdadeiramente é conforme Cristo, porque você está representando a Ele. Ele nos transforma a cada dia. João 16:13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Você não pode ser pego de surpresa de nada, porque você tem um Espírito dentro de você que Ele anuncia. Começa pelo altar. Deus anuncia, Deus Ele revela, Deus Ele mostra. Isto se chama ditos de Deus, ciência do Todo-Poderoso. Por isso é que 2 de Coríntios 3:17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E aí você pode compreender perfeitamente que nós cremos em um único Deus. Não são três, é um. Então, irmãos, há uma luta entre o Espírito e a carne. Gálatas 5:16, nós vamos ver esses ditos de Deus a respeito de fruto
e revestimento de poder numa oportunidade mais apropriada. Paulo disse o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Há uma luta. O teu velho homem se opõe àquilo que o Espírito de vida fez no teu novo homem. Essa é a nossa luta diária. Jesus, ele falou: aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não negar a si mesmo, não pode, seguir nos princípios do reino. Evangelho é renúncia. Evangelho é dizer não quando a sua carne, quer se esbaldar nas coisas do mundo, de forma alguma. Isto não é evangelho. E eu queria mais uma vez citar aqui um pensamento de Billy Graham. Ele diz o seguinte: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Sabe o que isso daqui implica? Testemunho de vida. O que demonstra que você é cheio da plenitude do Espírito Santo não é falar em línguas, não é barulho, mas é a maturidade espiritual, é o domínio próprio, é a alegria, é a mansidão, tudo isto te faz ser, como Cristo. Todos olharão para você, para o seu comportamento e falarão: olha, esse homem, essa mulher, esse jovem tem alguma coisa diferente, porque eles têm um comportamento, maravilhoso. Você é cristão, é a primeira coisa que eles vão te perguntar. Por quê, amados? Porque você sabe que quando você está na videira, você tem que dar frutos. Isto se chama ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz a um bom testemunho, que são obras preparadas de antemão. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, aos quais Deus preparou de antemão. Ou seja, não são obras que têm por consequência a salvação. Negativo, ninguém é salvo por obras. Mas por você ser um salvo, ser um com Jesus, você executa e anda naquelas obras que Ele preparou de antemão. Que obras são essas, bispo? Obras boas, bom testemunho, obras de fé, tudo aquilo que quando as pessoas olham, veem que você é uma pessoa distinta de determinados grupos da sociedade que a cada dia se degradam a cada vez mais. Deus te chamou para que você seja sal e luz deste mundo. Então já estamos terminando. O Espírito Santo, ao nos revelar Cristo e fazer que sejamos como Cristo, se torna o poder de Deus em nós para fazermos as mesmas obras dele. João 14, 12 a 14. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo, aquele que permanece em Cristo, aquele que tem bom testemunho, tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Próximo. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Hebreus 11, 6. Mas isso exige uma coisa, meu amado, que você precisa pôr em prática. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o... Obras da fé. Só farás as obras que Cristo fez se você agir pela fé.
Permanecer em Cristo é imprescindível. João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Fé, as mesmas obras de Cristo, permanecer na palavra, permaneça na graça, não recorra, meu amado, ao socorro da lei, não recorra aos jejuns, às vigílias, aquelas premissas que você precisa, eles que dizem que o batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção. Não, o batismo do Espírito Santo é um dom, é um selo, que vem à tua vida a partir do momento em que Ele abre o teu coração, e você diz, Senhor Jesus Cristo, e você se torna um espírito com Ele. Isto é revestimento de poder. Então, amados, o Espírito Santo se manifesta na vida dos que buscam a Deus para ter intimidade com Ele, através do quê? Da comunhão com os irmãos, nos cultos, da oração congregacional, daqueles que se envolvem, daqueles que se relacionam. João 16:23, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Deus está falando hoje para pedirmos, aquilo que você veio aqui buscar, que está no seu coração, que você tem buscado a Deus, mas antes você não tinha conhecimento de como pedir a Deus, Deus te concederá esta noite. Deus quer que pela fé, meu amado, você tome posse daquilo que já te foi concedido. Versículo 24, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Deus tem alegria para você, não tem sofrimento, meu amado. E olha, quero te dizer uma coisa, quando Deus te usar poderosamente em alguma coisa, em alguma situação, em algum evento, não tenha medo do diabo. Existem crentes que, sabe, são usados por Deus em dado momento e já ficam esperando a rebordosa. Toda vez que Deus me usa, acontece alguma coisa. Sabe, eu fico 1 mês de cama, eu não consigo fazer nada. Amado, maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está neste mundo. Como é que Deus vai te usar poderosamente e depois diz para você o seguinte, olha só, tu se prepara porque Satanás vai vir com tudo, meu irmão. Foi você quem quis ser usado por mim, então agora segura a onda. Que Deus é esse? Não vos deixarei órfãos. Ele veio fazer morada para sempre, amado. 1 Coríntios capítulo 12:4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 5. E também há diversidade nos serviços, ou seja, nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Se prepare para a manifestação dos dons que vão acontecer nesta noite, amado. Se prepare. Então, amados, preste bem atenção. Eu quero que você saiba que recebemos uma palavra também profética, está lá em Efésios 3:20, coloca lá, Joás, Efésios 3:20. Oh, aleluia, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do tudo que nós pedimos, amado. O que você está pedindo, Deus está além. O que você está pensando, Deus tem maiores coisas a teu respeito, conforme o seu poder que opera em... O poder de Deus opera em você, amado.
Então, meu irmão, se o diabo vem por um caminho após você ser usado por Deus, você tem que dizer para ele o seguinte: tem 7 portas, escolhe qual é que você vai querer sair por ali, porque maior é aquele que está na minha vida, aquele que está em mim é poderoso, e se prepare, porque eu vou exercer a minha confissão, e o poder de Deus agora vai fluir nesse lugar. Tu tens a autoridade do Senhor na tua vida, meu amado. Há uma unção em você, meu irmão. Há um poder que vai se manifestar através dos que crerem. Quem crê aqui? Quem crê, meu irmão? Então se prepare, porque o poder de Deus se manifestará na tua vida. Até agora nada tem despedido. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O que você veio bater aqui nesta noite, Deus está falando para que você peça, porque Ele quer te ver feliz, Ele quer te ver alegre, Ele está interessado no seu bem. Você não é órfão. Vire-se para o seu irmão e diga: eu não sou órfão. Vire-se para o seu irmão e diga: eu não sou órfão. Você não é órfão, amado. Você é um com o Espírito de Deus. Vamos ficar de pé. Temos 5 minutos ainda para orarmos aqui. Há um mover de Deus sobrenatural aqui, amado. Em nome de Jesus. E eu quero pedir em nome de Jesus que você dê a mão ao seu irmão, porque algo de poderoso da parte de Deus vai se manifestar agora. Eu queria chamar aqui minha esposa, Bispo Sérgio. Venham aqui em nome de Jesus. A manifestação do Espírito é visando a um fim proveitoso. Então se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida agora. Vai começar agora. Há um bom depósito dentro de você. Existe um espírito diferente dentro de você. Há uma unção que vem do Santo, que está pronta para fluir na tua vida. Então, meu amado, tudo aquilo que represava, tudo aquilo que antes estava impedido que a glória de Deus se manifestasse através da tua vida, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que nós pedíssemos para que a nossa alegria fosse completa, que a manifestação do Espírito Santo é concedida visando a um fim proveitoso. Então, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, é para a glória do teu nome, que haja um mover de Deus nesta noite, que haja um sopro do teu Espírito aqui agora, Senhor, fluindo através desses vasos, meu Pai, porque a excelência do poder vem de Ti, não vem de nós mesmos, meu Pai. Então que haja a manifestação da tua graça, que os dons agora comecem a se manifestar. Amado, você que já fala em línguas, comece a falar em línguas. E você que ainda não fala em línguas, o Espírito permite que você fale nesta noite. É Ele quem permite que você fale nesta noite. Libera isso, quebra o vaso que está dentro de você. Oh Senhor, em nome de Jesus, que haja a manifestação dos teus dons nesta noite aqui, meu Pai. Oh Senhor, para a glória do teu nome, que haja dons de cura, que agora, Senhor, toda enfermidade seja repreendida pelos dons do Espírito de curar, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo, nós cremos na Tua palavra. Ó Deus, a semente foi semeada nos corações, e agora, Senhor, estamos transbordando, Deus de graça. Estamos, Senhor, transbordando, porque dentro de nós há um rio de água viva. Há rios de água viva brotando, Senhor, manifestando os Teus sinais, os Teus milagres,
prodígios e maravilhas, Pai. Ó, queremos ver, Senhor, toda a igreja, todo o povo de Deus, Senhor, ó Deus, manifestando esta glória, manifestando o teu poder. Não há, Senhor, prisões, não há cadeias, Pai, que possam resistir o poder de Deus que está na vida do teu povo. Todo principado e potestade já caiu por terra, todo império deste mundo já foi destruído, porque em nós está o poder dos poderes. Na nossa vida está aquele que tem o governo, está aquele que tem o poder, está aquele que tem a autoridade, está aquele que tem a nossa vida em suas mãos. E a palavra do Senhor diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Por isso comece agora a declarar a tua vitória, comece agora a receber o teu milagre, comece agora a ver as portas dos céus abertas na tua vida. É isso que o Espírito Santo de Deus faz com aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que não duvidam, independente do drama, independente da dificuldade, independente da situação que esteja te afligindo. Creia no poder de Deus, creia na unção do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Você foi comprado a preço de sangue. O diabo não tem poder contra a tua vida. O inimigo não pode anular aquilo que o Espírito Santo fez em você. Sabe por quê? Porque aquele que está em você é muito maior. Aquele que está na tua vida foi capaz de transformar morte em vida, foi capaz de ressuscitar Lázaro, foi capaz de fazer com que Cristo ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos. É este mesmo poder que está na tua vida, é esta mesma unção que está na tua vida, e o Senhor botou nos teus lábios, botou na tua boca uma autoridade para você vencer todo o mal. Então diga agora, diga para aquilo que te aflige, diga para que aquilo que te persegue, diga aquilo que tem te causado mal, diga: maior é o Espírito Santo que está na minha vida, e eu repreendo esse mal, eu repreendo esta situação, eu ponho debaixo dos meus pés, porque o poder dos poderes está na minha vida, o poder dos poderes está na nossa vida. Amém, Senhor. Nós cremos no teu poder sobrenatural. Nós cremos, Senhor, que tu estás neste momento trabalhando na vida de cada um neste lugar. Sim, Senhor, tu estás desenvolvendo os dons, Senhor, os teus dons sobrenaturais na vida de cada um. Por isso recebemos, Senhor, de ti os teus dons sendo manifestados nas nossas vidas, Senhor. Recebemos de ti o sobrenatural nas nossas vidas, Senhor. Recebemos, pois não andamos pelo que vemos, mas andamos por fé, Senhor. E por isso damos esse passo de fé para ver a tua glória. Sim, Senhor, nós cremos e veremos o teu agir nas nossas vidas. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que os nossos olhos físicos estejam vendo, não importa o que tenhamos sentido, Senhor. Tu és maior do que qualquer situação, Senhor. Tu és maior do que qualquer problema. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o soberano, o eterno, o verdadeiro, o nosso consolador, a nossa fortaleza, o nosso Deus forte. Nós cremos, Senhor, em ti. Por isso não nos apegamos às situações, pelo contrário, Senhor, colocamos diante de ti as aflições, sabendo que tu estás cuidando de cada situação, sabendo, Senhor, que tu já agiste, sabendo, Senhor, que o sobrenatural já aconteceu, e que esses dons irão se desenvolver nas nossas vidas, Senhor. A partir de hoje, Senhor, sairemos daqui diferente do que entramos, Senhor. Sairemos daqui sentindo o teu poder, Senhor. Sairemos daqui sentindo a tua mão nas nossas vidas, Senhor. O teu poder agindo. Sim, Senhor, nós cremos que veremos o teu poder, e é no teu nome que te pedimos.
para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós cremos na obra da cruz. Quando o Senhor disse: tudo está consumado, nós recebemos a manifestação daquele que é poderoso, porque nós temos um dom poderoso que é o dom da fé, Senhor. E nós sabemos que a fé pode todas as coisas. É a partir da fé que nós chamamos à existência coisas que não existem, como se elas já fossem. Então, meu amado, enxergue agora com os olhos da fé, porque este dom sobrenatural da fé se manifesta na tua vida em nome de Jesus. O Espírito Santo está fortalecendo o teu homem interior. Ele está ajustando a sua estrutura. Ele está renovando as suas forças. Oh, Ele está te dando um espírito de alegria. Onde havia cinzas, agora vestes de louvor. E isto não vai, amado, cessar por aqui. Onde quer que você vá, o Espírito Santo estará com você, e a glória de Deus estará com você. Amanhã, quando você se levantar, o Espírito Santo estará em você, e a glória de Deus estará com você. Há pessoas que vão sair daqui hoje à noite e vão começar a falar em línguas no meio do caminho para casa. Há homens e mulheres que vão falando em mistério nos seus carros, indo para as suas residências. Há um mover sobrenatural do Espírito Santo aqui nesta noite. Há pessoas que sairão daqui com dons renovados, porque agora estão colocando a sua fé em ação. Oh, amados, há uma chuva de glória aqui neste ministério. Há uma chuva de glória aqui nesta noite, meu amado. Receba isso no teu espírito. Diga: eu recebo no meu espírito. Eu sairei daqui revestido do Espírito, porque Ele já está na minha vida. Sairei daqui para prevalecer, porque maior é aquele que está na minha vida. E se o inimigo vier por um caminho, ele fugirá por 7. Amados, o inimigo não pode contra você. Ele pode tentar te amedrontar com mentiras, ele pode tentar te enganar, mas ele não pode te vencer, porque maior é aquele que está na tua vida. Maior é Jesus. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Esta autoridade, esse poder flui e se manifesta através da igreja, meu irmão. Você sairá daqui para vencer, mas principalmente você sairá daqui transformado. Se existia algum comportamento que você não conseguia submeter, seja ele algum vício, alguma conduta inadequada, meu amado, o Espírito te transforma de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, e você é uma nova criatura, meu amado. O cigarro não pode mais te dominar, as drogas não podem mais te dominar. Ninguém pode mais dominar você além do Espírito de vida. Paulo disse: o Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Isto é plenitude de Deus, é a plenitude do Espírito Santo. Oh Senhor, eu volto a afirmar: pessoas sairão daqui e serão tomados por Deus de tal forma, mas você não perderá a consciência, porque o espírito do profeta está sujeito aos profetas, mas você vai sentir a glória de Deus inundando o teu ser. Esses rios de águas vivas continuarão a fluir, e você será usado por Deus para curar, para libertar, para pregar o evangelho, para libertar aqueles que estão cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, porque o Espírito de Deus está na tua vida, meu amado.
Eu vou encerrar porque nós precisamos terminar. Cada culto, um derramar da glória de Deus. Não se preocupe, há anjos de Deus guardando os teus caminhos. Ninguém tocará em você, amado. Ai daquele que toca nos meus ungidos, pois toca na menina dos meus olhos. Bispa Cristiane, bênção apostólica, porque senão eu não vou terminar. Amém. Levante suas mãos para o altar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Que os anjos de Deus nos guardem e nos livrem de todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança, guardados, livres de todo o mal. Teremos um resto de semana vitorioso, dia a dia, vendo o derramar da glória de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.